Graça e paz, meu irmão e meu amigo, que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sobre a sua família. Neste momento, quero compartilhar com você algo da palavra do Senhor Jesus. Como sempre, venho falando com você a respeito aqui de alguns conteúdos e principalmente da palavra de Deus, e o farei isso com uma alegria extraordinária, porque o exemplo do nosso Mestre Jesus, ele sempre estava presente aonde tinha pessoas, independentemente da quantidade das pessoas que ali estavam. Aonde estava alguém precisando de Jesus, era exatamente lá que ele estava. Eu quero deixar aqui para sua meditação 2 versículos da palavra do Senhor, mas também convido a você que está em sua casa nesse momento, em sua residência, pegue a sua Bíblia e acompanhe juntamente comigo os textos que irei estar mostrando para você aqui agora. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 4 e versículo 35, diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus está falando para os seus discípulos. Já era tarde e ele os chama, ele os convoca para passar para o outro lado. Meu irmão, o verbo passar, conjugado dentro desse texto aqui ele está no subjuntivo do presente, ou seja, conjugado na primeira pessoa do plural. Jesus está dizendo: nós vamos passar, nós passemos para o outro lado. Ou seja, ele não passou sozinho, ele passou com os seus discípulos e eles passaram. Agora aqui no versículo 1 do capítulo 5 diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Por que estou fazendo para você a junção desses 2 textos? É que tem muitas pessoas que leem os textos sagrados obedecendo às epígrafes que existem no texto, separando um texto um do outro, e eu até não quero aconselhar você a fazer isso, porque muitas vezes quando você faz isso, obedecendo às epígrafes, muitas vezes você foge do raciocínio. Por exemplo, aqui você ia chegar aqui no capítulo 5 e versículo 1, dizendo que eles chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Mas chegaram de onde eles estavam vindo? De onde eles estavam vindo até chegar aqui? É exatamente isso que quero compartilhar com você. Mas o nosso Mestre Jesus Cristo, ele trabalha sempre com objetivos. O objetivo de Jesus em chamar os discípulos para passar para o outro lado, meu irmão, era simplesmente para libertar aquele homem lá na terra dos Gadarenos, aquele homem que vivia em meio aos sepulcros, estava totalmente possesso de demônios. Ele não existia cadeias que segurava aquele homem. Ele não tinha um convívio social com as pessoas. É interessante que quando nós olhamos para o texto, se você prosseguir nesse texto sagrado, aqui diante desse assunto que estamos falando, Jesus fez todo esse esforço, chamou os discípulos para passar por outro lado, acalmou a tempestade no trajeto, fez tudo isso com o intuito e o objetivo de libertar aquele homem. Interessante é que quando Jesus ele liberta aquele homem, também vale a pena você lembrar, e quero até ressaltar para você nesse momento, que nem sempre também Jesus Cristo foi aceito em todos os locais em que ele chegou. Nem sempre as pessoas o recebiam de bom grado. Aqui nós vemos que quando Jesus liberta aquele homem, aquela libertação trouxe também um prejuízo para alguns empresários da região, inclusive aqueles homens que eram donos daquelas manadas de porcos, que Jesus ordenou que aqueles demônios, aliás, Jesus permitiu que os demônios entrassem na manada de porcos, e o texto aqui vai dizer que toda a manada de porcos se precipitou no mar. É interessante que quando
os moradores daquela região viram aquele homem liberto, em vez deles aceitarem o nosso mestre, diz aqui no versículo 17 que eles começaram a rogar para que Jesus saísse dos seus termos. Ou seja, Jesus estava na região e eles pediam para Jesus se retirar. Ou seja, nem todos aceitam Jesus em seu território, em sua casa, em seu convívio familiar. Esta é uma grande realidade. E no versículo de número 18, nós vamos ver aqui que Jesus ele está saindo e entrando ele no barco, ele quem? Jesus. O texto está dizendo que Jesus, entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, ou seja, aquele homem que Jesus libertou, ele agora estava clamando e rogando a Jesus para que Jesus permitisse que ele fosse com ele. Eu até me lembro aqui agora da frase do evangelista Billy Graham, que ele diz que não conhece ninguém que tenha andado com Jesus para ter se arrependido depois. Ou seja, geralmente quem é liberto e anda com o Senhor Jesus Cristo não se arrepende de tê-lo conhecido. Mas no versículo 19, nós vamos ver que Jesus não permitiu que aquele homem fosse com eles. Jesus diz aqui no versículo 19, ele ordenou para ele dizendo, vai para a tua casa, para os teus anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Imagina a cena, o barco se afastando ali do cais, naquele momento, ele querendo ir com Jesus, mas Jesus não permitiu. Jesus ordenou, foi que ele ficasse naquela região e anunciasse para as pessoas a respeito de como o Senhor teve misericórdia dele. E o versículo 20, meu irmão e amigo, aqui vai falar que ele anunciou esta palavra em toda a região de Decápolis, para você ver o que acontece, como Jesus trabalha com propósito. É lamentável a situação em que nós estamos presenciando nos dias atuais em nosso país, onde existe muitos pregadores e cantores que muitas vezes não observam e não analisam esta palavra e, em vez de anunciar o Evangelho, só buscam contendas pelas plataformas digitais e são mal educados e agem de forma grossa com as pessoas, falam de forma grosseira, desrespeitando as pessoas. Mas quem anda com Jesus sempre aprende a agir de forma diferente. Esse homem ficou lá anunciando as boas novas da salvação. No texto anterior que eu li, você já compreendeu e entendeu que as pessoas pediam para que Jesus saísse dos seus termos. Agora, quando você lê o texto aqui no mesmo livro, no capítulo 6 de Marcos, do versículo 53 ao 56, você vai perceber que quando Jesus chega novamente na mesma região pela segunda vez, diz aqui no versículo 54, e saindo eles do barco, logo o conheceram. Eles sabiam que era novamente Jesus retornando. E diz o texto, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ali estavam os que se achavam enfermos, e onde quer que entravam em cidade ou aldeia ou campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogava-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Ou seja, o mesmo Jesus que não foi aceito a primeira vez que esteve lá, na segunda vez as pessoas já o receberam muito bem. E é simplesmente isso, meu irmão, que nós temos a função, a responsabilidade de estarmos fazendo. É indo por todo mundo e pregando este evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado e não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e com a sua família.